Na festa de Natal, as mulheres da alta sociedade cobiçavam o solteiro rico, mas ele só tinha olhos para a garçonete pobre, e o que ele fez em seguida deixou todos sem palavras. Antes de começarmos a história, deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo, e no final, não se esqueçam de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura! O Alpine Lodge Hotel era o tipo de lugar onde os ricos iam para fingir que gostavam de neve. Ficava no coração de Aspen, no Colorado, tinha lustres que valiam mais do que carros e estava a exatamente 3 dias do baile de Natal mais exclusivo do país. Hannah Brooks não se importava com nada disso. O que importava era que seu supervisor tinha ido ao banheiro há 15 minutos. O telefone da recepção não parava de piscar, e ela estava sozinha na mesa tentando parecer uma profissional competente. Tentando era a palavra-chave. Você consegue, sussurrou para si mesma, endireitando a postura. Você é capaz. Você tem o treinamento necessário. Você leu pelo menos 30 páginas do manual de 200 páginas. Ela fez as contas de cabeça. Isso dá 15%. 15% é quase a nota de aprovação em algumas escolas, em alguns países. O telefone tocou. Hannah deu um pulo tão alto que quase derrubou o porta-canetas. Só o telefone. Ela sussurrou com a mão no peito. É só o telefone, Hannah. Telefones tocam. É assim que funcionam. Não é um ataque. Ninguém tá te atacando. Atenda o telefone. Ela respondeu. Hotel Alpine Lodge. Boa tarde. Meu nome é Hannah. Como posso ajudar? Hannah, é a senhora Martinez. Vou demorar um pouco. Há um problema com o banheiro do segundo andar. Você pode segurar a recepção? Claro, respondeu Hannah com uma confiança que não sentia nem um pouco. Sem problema. Está tudo sob controle. 100% sob controle. Leve o tempo que precisar. Só mais 10 minutos. Perfeito. 10 minutos. Fácil. Vá resolver aquele problema do banheiro. Banheiros são importantes. As pessoas precisam de banheiros. Silêncio do outro lado da linha. Hannah. Sim? Pare de falar. Sim, senhora. A ligação terminou. Hannah colocou o telefone no gancho e soltou todo o ar dos pulmões. 10 minutos, ela repetiu. Só 10 minutos. O que pode acontecer em 10 minutos? Nada. Absolutamente nada. Você só precisa ficar aqui sorrindo e não estragar nada. Você consegue ficar 10 minutos sem estragar nada. Você já ficou 10 minutos sem estragar nada antes. Provavelmente. Talvez. Pelo menos uma vez na vida. Foi então que um carro preto parou na entrada do hotel. Hannah Candilu. Era um carro caro. O tipo de carro que não fazia barulho ao ligar. O tipo de carro que custava mais do que tudo que ela já havia possuído na vida, incluindo sua coleção de bichos de pelúcia da infância. A porta do carro se abriu. Não entre, murmurou Hannah olhando para a porta giratória. Por favor, não entre. Vá para outro hotel. Este hotel é ruim, péssimo. Tem problemas com o banheiro do segundo andar. Você não quer ficar aqui. Vá embora. Pelo amor de Deus, vá embora. A porta giratória começou a se mover. Ele está entrando. Hannah endireitou a postura tão rápido que sua coluna estalou. Ok, sem pânico. Você é uma profissional. Sorria. Postura. Simples. Competência. Você irradia competência. O homem entrou pela porta e Hannah perdeu o fôlego. Ele era alto, tinha ombros largos, cabelos escuros levemente despenteados pelo vento e usava um casaco simples que de alguma forma parecia custar uma fortuna. Óculos de sol cobriam seus olhos. Sem mala grande, apenas uma bagagem de mão. Sem assistente, sem segurança, sem comitiva. Apenas ele, caminhando em direção à recepção, caminhando em direção a ela. Boa tarde, disse Hannah. Sua voz saiu 2 tons mais aguda do que deveria. Bem-vindos ao Alpine Lodge Hotel. Meu nome é Hannah. Como posso ajudá-los neste dia maravilhoso? Ela nunca havia chamado um dia de maravilhoso em toda a sua vida. O homem parou em frente à mesa e tirou os óculos de sol. Hannah descobriu que seus olhos eram azuis. Muito azuis. Azuis demais. Aquele tipo de azul que faz o cérebro de uma pessoa entrar em modo de alerta máximo. Obrigado, disse ele. Tenho uma reserva. Reserva? Hannah repetiu como se fosse a palavra mais fascinante da língua inglesa. Sim, reservas. Temos muitas. Esse é literalmente o nosso trabalho. Fazer reservas e honrá-las. As reservas são muito importantes para nós aqui no Alpine Lodge. Ela precisava parar de falar. Por que ela não conseguia parar de falar? Qual que é o nome? Perguntou ela, com os dedos já posicionados no teclado. Whittaker. Ryan Whittaker. Hannah Digitu. E-C-R-E-T-A-K-E. O computador não encontrou nada. Só um momento, disse ela sorrindo. O sistema está um pouco lento hoje.
Ela apagou e digitou novamente. Whitaker. Nada. Nosso sistema é muito moderno, continuou Hannah. O sorriso começou a doer. Muito moderno, de última geração. Tá vivendo um ótimo momento. Whitaker, nada. O homem observava em silêncio, aguardando. Hannah sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Whitaker é com W, certo? Perguntou ela. Certo. E é Whitaker. Um T, apenas um T. Ela tinha colocado duas. Claro, disse Hannah, como se já soubesse disso. Era exatamente o que eu estava digitando. Só queria confirmar, por segurança. Segurança é muito importante para nós aqui no Alpine Lodge. Ela apagou tudo e digitou corretamente. Whitaker. A reserva apareceu. Hannah quase chorou de alívio. Achei, exclamou ela. Sr. Whitaker, sua reserva está bem aqui. Silêncio. O homem piscou. Whitaker, corrigiu ele. O sangue de Hannah gelou. O quê? Você disse Whitaker. É Whitaker, com H. Eu disse mais certo, você disse. Tem certeza? Tenho quase certeza. Hannah queria morrer ali mesmo, atrás da mesa. Uma morte rápida e indolor seria o ideal. Talvez o chão pudesse se abrir e engoli-la. Isso acontecia em alguns filmes. Por que não poderia acontecer na vida real? Desculpe, disse ela, sentindo o rosto queimar. Whitaker, com H, que fica ali no meio entre o W e o I. Eu sei onde o H fica. Fiz aulas de leitura, terminei a escola e tudo mais. O canto da boca dele se moveu, foi rápido, quase imperceptível, mas Hannah viu. Ele estava tentando não rir. Só um minutinho. Ela olhou para a tela, desesperada para mudar de assunto, confirmar os detalhes. Suíte na montanha, 5 noites. Check-out dia 26 de dezembro. Tudo certo. Some de Whitaker, não é? Ela pronunciou o nome com extremo cuidado, cada letra como se estivesse fazendo algo muito delicado e importante. Isso mesmo, confirmou ele. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Hannah se abaixou para pegar o cartão-chave do quarto e bateu com a testa na gaveta. O som ecoou pelo saguão vazio. Ai, disse ela, ainda curvada, com a mão na testa. Atoras comida, se deve tambonar-no, ela pasta, libionar. Estou bem, respondeu Hannah debaixo da mesa, com os olhos marejados. Isso acontece o tempo todo, faz parte do trabalho, é um risco ocupacional. Funcionários de hotel batem a cabeça constantemente. Está em alguma página do manual que eu não li. Ela se levantou. A marca vermelha já estava se formando em sua testa. O homem, Ryan Whitaker, com H, a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Tem certeza de que está bem? Absolutamente. Hannah entregou-lhe o cartão com as duas mãos. Aqui está, Sr. Whitaker, em 10º andar. Elevadores à esquerda. Café da manhã das 6 horas às 10 horas. Spa no subsolo. Academia no 3º andar. Se precisar de alguma coisa, ligue para a recepção e peça para falar com qualquer pessoa, menos comigo. Ele pegou o cartão. Por que não você? A pergunta pegou Hannah de surpresa. Por quê? O quê? Por que eu deveria pedir para falar com alguém que não seja você? Hannah abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Porque eu sou claramente um desastre, disse ela. Escrevi seu nome errado 3 vezes. Chamei você de Hiker. Bati a cabeça na mesa. E agora tenho uma marca vermelha na testa que provavelmente parece um terceiro olho. Você merece um serviço melhor. Você está pagando por um serviço melhor. Você está pagando caro por um serviço melhor. Suítes na montanha não são baratas. Eu vi a lista de preços. Quase desmaiei quando vi a lista de preços. Ela estava falando demais de novo. Porque ela não conseguia parar de falar. Sabe de uma coisa? Disse Ryan, guardando o cartão no bolso. Esse foi o contato mais sincero que já tive. Hannah Pascu, tá bom assim? Isso é raro. Eles se entreolharam por um instante. O saguão estava vazio, silencioso. Apenas o som baixo da música ambiente e o coração de Hannah batendo forte demais em seus ouvidos. Obrigada, Hannah. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia. Ela o tinha dito no início e estava escrito em seu crachá. O enorme crachá que brilhava em seu peito como um farol de constrangimento. De nada, Sr. Whitaker com H, que fica entre o W e o I, como já mencionei várias vezes, porque aparentemente não sei quando parar de falar. Seu sorriso reapareceu, desta vez mais visível, mais genuíno.
É só o Ryan, disse ele. O quê? Meu nome, pode me chamar de Ryan. O Sr. Whittaker me faz sentir como meu pai. E meu pai usa suéteres de losangos e coleciona selos. Eu ainda não cheguei a esse nível. Hannah soltou uma gargalhada genuína, inesperada, daquelas que escapam antes que você consiga contê-las. E então ela percebeu que tinha acabado de rir na cara de um convidado. Desculpe, disse ela rapidamente. Isso foi muito pouco profissional. Eu não deveria rir. Funcionários não riem. Provavelmente está nas outras 170 páginas do manual que eu não li. Vou parar de rir agora. Pronto, parei. Esta é a minha cara de quem não ri. Ela fez uma expressão séria. Durou aproximadamente 2 segundos antes que o canto de sua boca começasse a tremer. Ryan balançou a cabeça, visivelmente divertido. Tenha uma boa tarde, Hannah. Você também, Sr. Noss Ryan. Ryan. Só Ryan. Sem senhor. Sem Whittaker. Sem H. Quer dizer com H, mas sem dizer o H. Entendeu? Eu entendo. Ele pegou sua bagagem de mão e caminhou em direção aos elevadores. Hannah o observou partir. Só quando ele entrou no elevador e as portas se fecharam, ela se permitiu respirar. O que foi isso? Ela sussurrou, levando as mãos ao rosto. O que acabou de acontecer? Você bateu a cabeça na mesa. Você o chamou de hiker. Você riu na cara dele. Você mencionou a lista de preços. Quem menciona listas de preços? Que tipo de profissional menciona listas de preços? O telefone tocou. Hannah deu um pulo novamente. Pare de me assustar, disse ela ao telefone. Ela respondeu. Hotel Alpine Lodge. Hannah falando. Hannah, já tô subindo. Era a Cira Martinez. Hannah-tin, aconteceu alguma coisa? Hannah-tin, nada, absolutamente nada. Apenas um check-in completamente normal. Nenhum incidente. Zero incidente. Nenhuma testa foi ferida durante o processo. Pausa. Que testa? Sem testa. Eu disse sem incidentes. Você disse testa. Eu disse incidente. Hannah, eu ouvi claramente a palavra testa. A conexão está ruim. Acho que está caindo. Você está atravessando um túnel. Tchau. Hannah desligou o telefone e encostou a testa dolorida, marcada e humilhada na mesa fria. Você é um desastre, murmurou ela contra o mármore. Um desastre completo e total. Se existisse um prêmio para desastres, você ganharia. Todo ano, por unanimidade, teriam que criar uma categoria especial só para você. Hannah Brooks, excelência em constrangimento profissional. A porta dos fundos se abriu. A senhora Martinez entrou ajustando os óculos. Hannah, por que você está com a cabeça apoiada na mesa? Hannah levantou-se tão rápido que ficou tonta. Eu estava limpando com a testa. É uma técnica nova, muito eficiente. Vi na internet. A senhora Martinez a encarou por um longo momento. Um olhar que dizia, eu sei que você está mentindo, mas não tenho energia para isso agora. Quem fez o check-in enquanto eu estava fora? Apenas um convidado. Um homem. Normal. Comum. Nada especial. Apenas um cara comum com um carro caro, um casaco bonito e olhos muito azuis. Hannah fez uma pausa. Não que eu tenha reparado nos olhos dele. Não reparo nos olhos dos hóspedes. Isso seria estranho, pouco profissional e provavelmente ilegal em alguns estados. A senhora Martinez estreitou os olhos. Qual era o nome? Whittaker. RyanWhittaker.com. H. O rosto da senhora Martinez perdeu toda a cor. Ryan Whittaker, ou Ryan Whittaker. Hannah France o atesta. Há mais de um. Hannah France. Na programa-se da mesa. Ryan Whittaker é o CEO da Whittaker Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele está em todas as revistas de negócios, em todas as listas de bilionários. Ele é um dos homens mais ricos e famosos dos Estados Unidos. O chão pareceu desaparecer debaixo dos pés de Hannah. Bilionário com B maiúsculo. Hannah se agarrou à mesa para não cair. Eu liguei para um bilionário chamado Hicker. Você o chamou de quê? E bati com a cabeça na mesa. Você fez o quê? E conversamos sobre a lista de preços, Hannah. Aqui a Seychelles estendia. A senhora Martinez tirou os óculos e esfregou os olhos. Meu Deus, eu não sabia. Hannah disse elevando a voz. Ele não parecia um bilionário. Quer dizer, ele parecia. Mas eu pensei que fosse apenas uma pessoa rica comum. Um milionário no máximo. Como eu ia saber que ele era bilionário? Os bilionários deveriam vir com um rótulo, um aviso, algo que dissesse cuidado, quantia obscena de dinheiro.
Hannah, ele disse que foi o contato mais sincero que já teve. Isso é bom ou ruim? Não sei se é bom ou ruim. Ele sorriu, mas talvez fosse um sorriso de pena. Um sorriso de funcionário desastroso. Meu Deus, e se ele reclamar? E se eu perder meu estágio? Eu preciso desse estágio. Tenho contas para pagar. Tenho aluguel. Tenho uma coleção de plantas que depende de mim para sobreviver. Ok, a maioria delas já morreu, mas isso não vem ao caso, Hannah. A senhora Martinez segurou os ombros dela. Respire. Hannah respirou fundo. Ele disse que você foi honesto. Sim, ele fez. E ele sorriu. Ele sorriu. Então provavelmente não há problema. A senhora Martinez soltou os ombros. Agora vá para o depósito. Organize as toalhas. Fique longe do saguão. E pelo amor de Deus, não fale com mais nenhum hóspede hoje. Sim, senhora. Hannah caminhou em direção à porta dos fundos, mas antes de sair, parou. Shreya Martinez? O quê? De perto, ele é realmente muito bonito. Hannah, eu vou. Ela passou pela porta e desapareceu no corredor dos funcionários. A senhora Martinez balançou a cabeça e murmurou algo sobre esta geração e profissionalismo. No 10º andar do Alpine Lodge Hotel, Ryan Whittaker entrou em sua suíte e fechou a porta. O quarto era enorme. Cama king size, lareira acesa, vista panorâmica das montanhas cobertas de neve, uma garrafa de champanhe esperando no balde de gelo, chocolates importados sobre o travesseiro, todo o luxo que o dinheiro podia comprar, e absolutamente ninguém para compartilhar. Ryan largou a mochila no chão e foi até a janela. Aspen brilhava lá embaixo, luzes de Natal piscavam nas ruas, pessoas caminhavam de mãos dadas pela neve, casais, famílias, grupos de amigos. Ele estava sozinho, como sempre. Ele viera a Aspen para escapar de reuniões intermináveis, de mulheres que sabiam seu patrimônio líquido antes mesmo de saberem seu nome, de sorrisos calculados e conversas ensaiadas, de um mundo onde ninguém olhava para ele sem enxergar cifrões. Ele esperava encontrar mais do mesmo ali, funcionários treinados para bajular, hóspedes tentando se aproximar, a mesma solidão de sempre, só que com neve ao fundo. Em vez disso, encontrou uma estagiária que havia escrito seu nome errado 3 vezes, uma garota que bateu a cabeça na mesa e fingiu que era normal, uma funcionária que admitiu não ter lido o manual do hotel, uma pessoa que olhou para ele e não viu um bilionário, apenas um hóspede, apenas um homem, apenas Ryan com Y. Ele soltou uma risada baixa. Riker. Ela o havia chamado de Hiker. E quando foi a última vez que alguém cometeu um erro desses perto dele? Quando foi a última vez que alguém foi tão completamente, absolutamente, desastrosamente honesto? Ryan não conseguia se lembrar. Ele se afastou da janela e olhou para o quarto vazio. A solidão ainda estava lá, ainda pesava, ainda fazia o silêncio parecer ensurdecedor. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente. Curiosidade sobre uma estagiária nervosa que falava sozinha. Uma estagiária chamada Hannah. Na manhã seguinte, Hannah derrubou um galão de leite no chão da cozinha dos funcionários. Não foi culpa dela, tecnicamente foi culpa de Ryan Whittaker, que tinha acabado de entrar no restaurante do hotel no exato momento em que ela passava pela porta de serviço carregando o galão. Não olhe, sussurrou para si mesma, agarrando o recipiente. Não olhe, não olhe, não olhe. Ela olhou. Ele estava sentado sozinho a uma mesa perto da janela. A luz da manhã iluminava seu rosto, sua camisa azul escura e seus cabelos ainda estavam levemente úmidos. O galão escorregou. O leite se espalhou pelo chão como uma declaração pública de incompetência. Não, gemeu Hannah, olhando para a poça branca aos seus pés. Não, não, não. Hannah! O chefe apareceu na porta. O que aconteceu? Gravidade, respondeu ela, já agarrando o pano. A gravidade fez acontecer. É uma força muito traiçoeira, sempre puxando as coisas para baixo. Alguém deveria fazer alguma coisa a respeito. Ela limpou o chão em tempo recorde, jogou o pano na cesta e fugiu para o depósito antes que alguém pudesse fazer mais perguntas. A porta se fechou atrás dela. Você é ridícula, disse Hannah para uma prateleira de toalhas. Completamente ridícula. Ele nem estava olhando para você. Mas está tomando café. As pessoas tomam café. É uma atividade normal. Você não pode ter um ataque de nervos toda vez que vê o homem tomando café. Ele vai ficar aqui por 5 dias. Isso significa muitos cafés da manhã. Você precisa se controlar. Ela respirou fundo. Sob controle. Estou sob controle. Completamente e totalmente sob controle.
A porta do depósito se abriu. Ryan Whittaker estava parado ali. Hannah soltou um grito. Desculpe, disse ele, erguendo as mãos. Não queria te assustar. Você não me assustou, respondeu Hannah, com a mão no peito, o coração quase saltando pelas costelas. Aquele foi um grito de boas-vindas, um grito acolhedor, muito comum em hotéis de luxo. Ele olhou em volta do depósito. Eu estava procurando o banheiro. O banheiro não fica aqui. Eu percebi isso. Este é o depósito. E também percebi que tem toalhas aqui. Eu consigo ver isso. Silêncio. Hannah desejava que o chão a engolisse, ou que as toalhas ganhassem vida e a sufocassem. Qualquer coisa seria melhor do que ficar ali parada sem saber o que fazer com as próprias mãos. O banheiro fica no final do corredor, ela conseguiu dizer. À direita, porta com uma placa. A placa tem a foto de uma pessoa. Você vai reconhecê-la. As pessoas geralmente reconhecem outras pessoas. Obrigado, disse Ryan. Mas ele não se mexeu. Você estava falando sozinho, observou ele. O rosto de Hannah pegou fogo. Não, quer dizer sim. Eu estava ensaiando um discurso sobre toalhas para uma apresentação, muito importante. Sobre a maciez das toalhas e a absorção. As toalhas absorvem coisas. É fascinante se você parar para pensar nisso. Você sempre mente tão mal assim? A pergunta pegou Hannah de surpresa. Jai, o quê? Suas mentiras, disse Ryan, e havia um brilho em seus olhos que ela não conseguiu identificar. São terríveis. Você sabe disso, não é? Hannah abriu a boca, fechou-a. Abriu-a novamente. Eu sei que mentir não é o meu forte. Sim, qual é o seu ponto forte? Sinceramente, fico falando sozinho e deixando as coisas caírem. Ele riu. Uma risada verdadeira. Curta, mas verdadeira. E Hannah sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo que ela nem sabia que existia. Vou, ela apontou para a porta. Tenho toalhas para organizar, trabalhar. Claro. Ela passou por ele, ou tentou. O espaço entre Ryan e a prateleira era menor do que parecia. Ela teve que se virar de lado, e seu ombro roçou no braço dele. Desculpe, murmurou Hannah sem levantar o olhar. Sem problemas. Ela saiu do depósito praticamente correndo. O segundo encontro aconteceu no elevador 3 horas depois. Hannah entrou carregando uma pilha de lençóis tão alta que mal conseguia enxergar por cima dela. Ela apertou o botão do quarto andar com o cotovelo. A porta começou a fechar. Uma mão apareceu. As portas se abriram novamente. Ryan entrou. Olá novamente, disse ele. Hannah ficou paralisada atrás da pilha de lençóis. Olá, precisa de ajuda com isso? Não, está tudo sob controle. Eu carrego lençóis o tempo todo. Sou praticamente um atleta de lençóis. Se houvesse uma Olimpíada de lençóis, eu seria uma Olimpíada de lençóis, eu seria um... Ela perdeu o equilíbrio, medalhista. A pilha oscilou perigosamente. Ryan segurou o topo antes que tudo desabasse. Obrigada, disse Hannah, com a voz abafada pelo tecido. De nada. O elevador subiu em silêncio. Hannah não conseguia ver o rosto dele. Ela apenas sentia a presença dele, o calor, o cheiro de algo caro que ela não conseguia identificar. Você trabalha muito, observou Ryan. Preciso pagar o aluguel. Você não tem família para ajudar? A pergunta era simples, normal, mas algo na voz de Hannah mudou quando ela respondeu. Apenas eu. Silêncio. O elevador parou no quarto andar. As portas se abriram. Este é meu, disse Hannah, saindo com a pilha de lençóis. Tchau. Quer dizer, tenha um bom dia. Quer dizer, até mais. Quer dizer, qualquer uma dessas opções. A porta começou a fechar. Hannah. Ela se virou. Ryan tensou a vir para o curso. Ele estava segurando as portas abertas. Eu também, disse ele. Ele disse, só eu. As portas se fecharam. O terceiro encontro aconteceu no corredor de serviço às 11 da noite. Hannah estava voltando de um turno extra, com os pés doendo e o cabelo escapando do coque. Ela virou à esquina e deu de cara com Ryan, que aparentemente também não conseguia dormir. Precisamos parar de nos reunir assim, disse ela antes que pudesse se conter. Ele sorriu. Será? Não, quer dizer, sim, quer dizer. Hannah suspirou. Por que você está no corredor de serviço às 11 da noite? Não consegui dormir.
O quarto está silencioso demais para dormir, silencioso demais para pensar. Ela entendeu. De alguma forma, ela entendeu. O depósito de esquis no porão tem um vazamento, contou Hannah. Faz um barulho de gotejamento a noite toda. Não é exatamente música, mas não é silêncio. Não é silêncio. Eles se entreolharam no corredor vazio. Boa noite, Hannah, disse Ryan suavemente. Boa noite, Hannah, Ryan. Ele se virou e caminhou em direção ao elevador. Hannah o observou partir, e quando ele desapareceu de vista, ela se encostou na parede e soltou todo o ar dos pulmões. O que está acontecendo? Perguntou ela ao teto. O que está acontecendo com você, Hannah Brooks? O teto não respondeu, mas o coração dela sabia. No 10º andar, Ryan entrou em sua suíte e fechou a porta. Aquela cama enorme o esperava vazia, fria. Ele foi até a janela e olhou para a neve lá fora. 3 encontros em um único dia com uma estagiária desastrada que falava sozinha e mentia descaradamente. Deveria ser irritante, mas não foi. Ryan pressionou a testa contra o vidro frio e pela primeira vez em muito tempo o silêncio não pareceu tão pesado, porque agora ele tinha algo pelo que ansiar no dia seguinte. Hannah quase conseguia fingir que era normal conversar com um bilionário no corredor às 11 da noite, quase. Até aquela manhã no saguão, quando tudo desmoronou. Ela estava organizando os folhetos na recepção quando um grupo de 4 mulheres entrou no hotel. Roupas caras, bolsas que custavam o mesmo que carros, o tipo de pessoa que Hannah via todos os dias em Aspen. Mas estas eram diferentes, porque quando Ryan Whittaker atravessou o saguão em direção ao restaurante, as 4 pararam de andar ao mesmo tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Meu Deus, sussurrou um deles. É ele, é o Ryan Whittaker. Outra pessoa confirmou. Vi a entrevista dele no Economics and Focus. Ele é ainda mais bonito pessoalmente. 8 bilhões, suspirou o terceiro. E solteiros? Minha prima tentou se aproximar dele em um evento de gala em Nova York, disse a 4ª pessoa. A segurança nem sequer a deixou chegar perto. Hannah ficou paralisada atrás da mesa. Segurança? Ele é praticamente uma celebridade. O primeiro prosseguiu. Dizem que qualquer mulher para quem ele olha 2 vezes vira manchete de revista. O sangue de Hannah gelou. Ela pensou em todas as vezes que ele a olhara. No depósito, no elevador, no corredor, pelo menos 15 vezes. Ele tá mesmo solteiro? Perguntou uma pessoa. A revista Business disse que ele não foi visto com ninguém nos últimos 2 anos. Há quem aposte que ele escolherá sua próxima esposa entre as herdeiras que estarão presentes no baile de Natal. Faz sentido. Bilionários casam com bilionários, ou pelo menos com milionários. Alguém com um sobrenome que tenha algum valor. Os 4 riram e seguiram em direção ao spa. Hannah ficou parada, com os folhetos na mão, a mente repetindo uma única frase. Bilionários casam com bilionários. Ela o chamara de hiker. Batera com a cabeça na mesa em frente a ele e sugerira um vazamento como solução para a insônia. Com licença, disse ela para ninguém em particular. Preciso ir lá. Ela largou os folhetos e caminhou em linha reta até o depósito nos fundos. Fechou a porta, verificou se estava sozinha e começou a entrar em pânico. Eu sou praticamente uma atleta de lençóis, ela repetiu, imitando a própria voz. Você disse isso para um homem que tem segurança de verdade para manter as pessoas afastadas, e você estava lá oferecendo informações sobre vazamentos como se fosse uma dica turística local. Ela andava de um lado para o outro. Se existissem Olimpíadas de lençóis, eu seria medalhista. Hannah, sei ela de Simonei, e Olimpíadas de lençóis para um homem que aparece em revistas de economia. Economia, não fofoca, não celebridades. Economia, pessoas sérias leem sobre ele, pessoas de terno. Ela parou e ficou olhando fixamente para um balde de esfregão. E ontem à noite no corredor ela cobriu o rosto. Você estava lá com o cabelo despenteado, suada por causa do turno extra, falando sobre vazamentos com um bilionário que provavelmente tem um castelo em algum lugar. Um castelo, Hannah, com torres. E você ofereceu um depósito de esquis com um vazamento. O balde não respondeu. A senhora Martinez avisou você, continuou ela. No primeiro dia, ela disse bilionário, ela disse revistas, ela disse com B maiúsculo. E o que você pensou? Que não importava, que você poderia continuar tratando-o como uma pessoa normal. Ela deslizou pela parede até ficar sentada no chão. Ele não é normal, Hannah.
Ele é o tipo de pessoa que as mulheres ricas perseguem em eventos de gala, o tipo que aparece em listas, o tipo que se casa com herdeiras de sobrenomes importantes. E você, o que é? Silêncio. Escute a garota que recomenda vazamentos. A porta se abriu. Hannah se levantou tão rápido que ficou tonta. Era o Ryan de novo no depósito. Você realmente tem um talento para encontrar este lugar, disse Hannah, com a voz saindo estranha. Ele não sorriu. Você está me evitando. Eu não sou. No café da manhã você saiu pela cozinha quando me viu. Eu trabalho na cozinha. Você trabalha na recepção. Às vezes eu ajudo na cozinha. Você estava carregando um abacaxi como se fosse um escudo. Hannah fechou os olhos. Tudo bem, eu estava te evitando. Por quê? A pergunta ficou pairando no ar. Hannah abriu os olhos e olhou para ele, para o homem que tinha um patrimônio de 8 bilhões de dólares e estava parado em um depósito, perguntando por que uma estagiária estava fugindo dele. Porque eu não sabia, disse ela. Quer dizer, eu sabia. A senhora Martinez me contou, mas eu não entendi. Eu pensava que ser bilionária era só ter muito dinheiro. Eu não sabia que significava segurança, revistas e mulheres parando no meio do caminho quando você passava. Ryan permaneceu em silêncio. Eu vi hoje, continuou Hannah, no saguão. 4 mulheres, o jeito como elas falaram de você, como se você fosse um prêmio, uma conquista, algo que pessoas como eu nem deveriam olhar, Hannah, e eu fiquei pensando em tudo que eu disse. Riker, lençóis, vazamentos. Ela soltou uma risada sem humor. Você deve achar que eu sou uma piada. Acho que você é a única pessoa honesta que conheci em anos. Hannah pensou. O quê? Você me chamou de Hiker, disse Ryan, dando um passo em direção a ela, e bateu com a cabeça na mesa, disse que eu merecia um atendimento melhor que o seu e recomendou um vazamento para me ajudar a dormir. Esses são argumentos contra mim? São argumentos a favor? Ele deu mais um passo. Todos que me conhecem sabem exatamente quem eu sou. Eles pesquisam antes de falar comigo, ensaiam o que vão dizer, calculam cada palavra. Mais um passo. Você me chamou de Hiker. Você já mencionou isso porque é a coisa mais sincera que alguém fez perto de mim em anos. Hannah não conseguia respirar. Ele estava perto demais agora. Perto demais para que ela pudesse fingir que não sentia o calor. Perto demais para ignorar os olhos azuis. Eu não sou deste mundo, ela sussurrou. E daí? E daí? Você é bilionário. Eu sou uma estagiária que fala sozinha. Eu sei. Isso não te incomoda? Ryan sorriu. Aquele pequeno sorriso que ela aprendera a reconhecer. Essa é a única coisa que não me incomoda. O coração de Hannah batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Iu! A porta do depósito se abriu de repente. Uma mulher entrou, cabelos escuros, vestido vermelho, um sorriso que não chegava aos olhos, e ela olhou de Ryan para Hannah com uma expressão que fez o ar no depósito congelar. Ryan, querido, disse a mulher, com uma voz doce como veneno. Procurei por você em toda parte e te encontro aqui, em um depósito com o ajudante. Hannah sentiu um aperto no estômago porque conhecia aquele tipo de mulher e aquele tipo de mulher acabara de declarar guerra. Vanessa Clark usava um perfume que provavelmente custava mais do que o aluguel da Hannah. Era o tipo de detalhe que você notava quando a mulher estava parada na sua frente, olhando para você como se estivesse avaliando um inseto particularmente desinteressante. Ryan, repetiu Vanessa, ignorando completamente a presença de Hannah. Liguei para o seu quarto 3 vezes. Sua assistente disse que você estava no hotel, mas ninguém sabia onde, e agora eu te encontro aqui. Ela olhou em volta do depósito como se as prateleiras de toalhas fossem pessoalmente ofensivas. Vanessa, disse Ryan, e sua voz havia perdido todo o calor dos últimos minutos. O que você está fazendo em Aspen? A mesma coisa que você, querida. O baile de Natal. Ela sorriu. Sua mãe me convidou pessoalmente. Disse que seria uma ótima oportunidade para nos reconectarmos. Hannah viu Ryan ficar tenso. Minha mãe não tinha esse direito. Ela é sua mãe. Ela tem todo o direito. O sorriso de Vanessa era inabalável. O tipo de sorriso que as pessoas praticam em frente ao espelho até que pareça natural. Bem, disse Hannah, dando um passo em direção à porta. Eu já vou indo. Tenho toalhas para dobrar. Muitas toalhas. Uma quantidade impressionante de toalhas. Com licença.
Ela tentou passar por Vanessa. Vanessa não se mexeu. Há quanto tempo você trabalha aqui? A pergunta veio suavemente, casualmente, como uma faca disfarçada de lenço de seda. 6 meses, respondeu Hannah. Sou estagiária. Estagiária? Vanessa saboreou a palavra. Que encanto. E o seu estágio inclui conversas privadas com hóspedes em depósitos? O rosto de Hannah pegou fogo. Eu estava apenas Ela estava me ajudando, interrompeu Ryan, com uma questão relacionada ao hotel. Vanessa ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Na sala onde se guardam as toalhas. Era uma questão relacionada a uma toalha. Uma questão de toalha que exigia que vocês dois estivessem sozinhos em um espaço fechado. Era uma questão de toalha muito complexa. Hannah queria rir e chorar ao mesmo tempo. Ryan Whittaker, CEO bilionário, estava criando uma solução de emergência com toalhas para protegê-la. Claro, disse Vanessa finalmente. É uma questão de toalha. Ela se virou para Ryan. Bem, agora que o assunto está resolvido, podemos almoçar? O restaurante daqui tem uma carta de vinhos aceitável. Ryan não se mexeu. Eu já almocei. São 10 horas da manhã. Almocei cedo. Depois tomei um café. Já tomei café. Um segundo café. Estou evitando cafeína. Hannah estava assistindo ao que só poderia ser descrito como uma partida de tênis verbal, e Ryan estava vencendo por pura teimosia. Ryan, disse Vanessa, com a voz firme, temos muito o que conversar. Sua mãe está preocupada. Essa fase de isolamento não é saudável para você. Ela deu um passo e colocou a mão no braço dele. A mão subiu pelo braço de Ryan como uma aranha com unhas pintadas. Hannah sentiu algo apertar no seu peito. Preciso ir, disse ela, baixando a voz. Com licença. Ela passou por Vanessa, abriu a porta e saiu. Ela não correu, mas quase. Na Copa dos Funcionários, Melissa Rodrigues terminava seu terceiro café do dia. Melissa tinha 27 anos, trabalhava no Alpine Lodge, havia 4 anos, e possuía um talento especial para 2 coisas: prolongar fofocas e dizer verdades que ninguém queria ouvir. Ela era o tipo de colega de trabalho que você evitava quando queria paz e procurava quando precisava de informações. Hannah entrou na cozinha com a expressão de quem tinha visto um fantasma. Nossa, disse Melissa, abaixando a caneca. Quem arrancou sua alma? Ninguém. Você é branco? Essa é a minha cor natural. Sua cor natural é rosa. Agora você está como papel, como leite, como... Entendi. Melissa estreitou os olhos. Isso tem a ver com o hóspede do 10º andar? Hannah ficou paralisada. Não. Mentira. Como você sabe? Por que você faz essa cara toda vez que alguém menciona o nome dele? Melissa cruzou os braços. E por que eu vi uma mulher de vermelho entrando no depósito atrás de você? Alta, cabelo escuro, cara de vilã. Hannah encostou-se à parede. Vanessa alguma coisa. Parece que ela conhece o Ryan. Como conhece? Não sei. A mãe dele a convidou para o baile de gala. Melissa assobiou baixinho. Aparentemente é o pretendente oficial da família. Isso é complicado. Não é complicado. Não há nada para complicar. Ele é um convidado. Eu sou um funcionário. Melissa soltou uma risada. Hannah, o homem pediu por você pelo nome para o serviço de quarto. Foi Hannah das toalhas. Essas foram as palavras exatas dele. Ele ligou para a recepção e pediu especificamente por Hannah, da área de toalhas. Quem faz isso? Alguém educado? Alguém interessado? Melissa. E isso não foi tudo. Melissa levantou os dedos para contar. Ele te procurou 2 vezes no depósito, inventou uma situação de emergência com toalhas para te defender, e segundo a Carla, da equipe de limpeza, ele perguntou qual era o seu horário de trabalho. Os olhos de Hannah se arregalaram. Ele o quê? Perguntaram sobre sua agenda. Para Carla. Quem me disse? Quem está te dizendo agora? De nada. Isso não significa nada. Significa que um bilionário está interessado em você. Bilionários não se interessam por estagiários. Este aqui é claramente um exemplo. Hannah balançou a cabeça negativamente. Não importa que você tenha visto a mulher de vermelho. Esse é o mundo dele.
Pessoas que sabem a carta de vinhos de cor. Pessoas que a mãe dele aprova. Eu sou a garota que recomenda vazamentos. Melissa ficou em silêncio por um momento. Tenha cuidado, e tá bem? Disse ela com mais delicadeza. Esse tipo de gente não vive no mesmo mundo que nós. E quando eles vão embora, somos nós que ficamos para trás, juntando os cacos. Hannah engoliu em seco. Eu sei. Você sabe, mas não acredita. Ela não tinha resposta porque Melissa estava certa. Naquela noite, Hannah estava saindo do seu turno quando viu Vanessa no saguão. A mulher estava sentada em uma poltrona de veludo, com as pernas cruzadas e uma bebida na mão. Ela parecia uma rainha entediada observando seus súditos. Quando seus olhos encontraram os de Hannah, ela sorriu. Não um sorriso educado, um sorriso de promessa. Hannah desviou o olhar e caminhou em direção à saída, mas antes de chegar à porta, ouviu a voz de Vanessa, clara e cristalina. Querido. Hannah parou. Eu vi você olhando para ele. O coração de Hannah disparou. Não sei do que você está falando. Vanessa tomou um gole de sua bebida. Claro que sim. E vou te dar um conselho de mulher para mulher. Ela colocou o copo sobre a mesa. Ryan Whittaker não é para pessoas como você. Ele é para pessoas como eu. Quanto mais cedo você entender isso, menos você vai sofrer. Hannah sentiu o rosto queimar. Sou apenas um funcionário. Gasto, então, haja como um. O sorriso de Vanessa não vacilou. Hannah se virou e saiu do hotel. O ar gelado de Aspen atingiu seu rosto, mas ela mal sentiu, porque as palavras de Vanessa queimavam mais do que qualquer frio. E o pior de tudo era que, no fundo, Hannah achava que estava certa. Hannah passou 2 dias evitando Ryan Whittaker como se sua vida dependesse disso, e considerando que seu emprego definitivamente dependia disso, não era exatamente um exagero. Ela trocou de turno com Melissa, usou as escadas em vez do elevador e desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de pressentir quando ele estava prestes a entrar em uma sala e sair por outra porta. No 3º dia ela pensou que tinha vencido. Ela estava errada. Você está me evitando. Hannah deu um pulo tão alto que deixou cair o rolo de papel toalha que estava segurando. O rolo caiu no chão e rolou pelo corredor de serviço como se também tivesse tentando escapar da situação. Ryan estava parado na porta, de braços cruzados e sobrancelha arqueada. Não estou, disse Hannah, correndo atrás dos rolos de papel toalha. Estou ocupada, muito ocupada, extremamente ocupada. Nunca tive tão ocupada na minha vida. Você trocou de turno 3 vezes. Horários flexíveis. É uma qualidade minha. Você desceu 14 lances de escada ontem. Exercício, muito saudável, bom para as pernas. Você se escondeu atrás de uma planta quando me viu no restaurante. Hannah ficou paralisada com os rolos de papel toalha na mão. Era uma planta muito interessante. Era um cacto. Os cactos são fascinantes. Você ficou lá por 20 minutos. Eu estava estudando a fotossíntese dos cactos. Ryan deu um passo em direção a ela. Os cactos realizam fotossíntese de forma diferente das outras plantas? Sim, provavelmente. Não sou biólogo. Então por que você estava estudando isso? Por quê? Hannah fechou os olhos. Ok, eu estava te evitando. Feliz. Não particularmente. Ela abriu os olhos. Ryan estava mais perto agora. Perto o suficiente para que ela percebesse que ele não havia dormido bem. Leves olheiras, cabelo menos arrumado que o normal. Por quê? Perguntou ele. O que eu fiz? Nada. Hannah fez estudando. Por quê? Então por que com este tema? A pergunta ficou pairando no ar. Hannah olhou para os rolos de papel toalha em suas mãos, para o corredor vazio, para qualquer lugar que não fossem os olhos azuis dele. Porque você é você, disse ela finalmente, e eu sou eu. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Explique-me, Anna, explique-me. Ela soltou o ar dos pulmões. Você é bilionário, aparece em revistas, tem uma mulher linda te seguindo pelo hotel, uma mulher que sua mãe aprova, uma mulher que usa um perfume que custa mais do que meu carro. Você tem um carro? Não, mas se eu fizesse isso o perfume dela ficaria mais caro. O canto da boca dele se moveu. Continuar. A questão é, disse Hannah, ignorando a vontade de sorrir, que você é de um mundo e eu sou de outro, literalmente.
Você mora em coberturas. Eu divido um apartamento com uma garota que coleciona gatos de porcelana. Você janta em restaurantes com estrelas. Eu como macarrão instantâneo assistindo reprises de séries antigas. Eu gosto de macarrão instantâneo. Você está mentindo. Sim, eu comeria. São horríveis, mas eu comeria se você também comesse. Hannah sentiu seu coração fazer algo estranho. Isso não é justo. O que não é justo? Você está agindo assim? Como o quê? Assim? Ela gesticulou vagamente, dizendo coisas que dão a impressão de que isso poderia. Ela não conseguiu terminar a frase. Ryan deu mais um passo. Como assim? Trabalhar. Hannah sussurrou. Como se isso pudesse funcionar. Silêncio. Eles estavam no corredor de serviço. Paredes bege, luz fluorescente, cheiro de produtos de limpeza. O lugar menos romântico do universo. E, no entanto, Hannah nunca havia sentido seu coração bater tão forte. E se pudesse? Perguntou Ryan em voz baixa. Não pode. Por que não? Porque a vida real não funciona assim. Como você sabe? Porque eu vivo nisso. Na vida real, onde estagiárias não acabam com bilionários, onde a garota do depósito não fica com o príncipe. Onde eu não sou um príncipe. Você é pior. Você é um príncipe que parece normal. Ele riu. Uma risada verdadeira, baixa, daquelas que escapam antes que você consiga contê-la. Isso é um insulto? É uma observação muito específica. Tenho muitas observações específicas sobre você. Como o quê? Hannah mordeu o lábio. Como quando você inclina a cabeça para o lado quando está confuso. Como uma criança. Você coça a sobrancelha quando está pensando. Você sorri mais com os olhos do que com a boca. E fica parado nos corredores de serviço conversando com estagiários quando deveria estar fazendo coisas de bilionário. Ryan olhou para ela de um jeito que a fez querer fugir e ficar ao mesmo tempo. Você reparou em tudo isso? Eu reparo em muitas coisas. É um problema. Meu cérebro não desliga. Isso não é um problema. É quando você percebe coisas que são impossíveis. Ele estendeu a mão lentamente, como se tivesse medo de assustá-la. Seus dedos roçaram nos dela. Hannah prendeu a respiração. E se eu te dissesse, murmurou Ryan, que você é a coisa menos impossível que encontrei em anos? Ela não conseguia pensar, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada, além de olhar naqueles olhos azuis e sentir o calor dos dedos dele contra os seus. Ryan. A porta do corredor se abriu com um estrondo. Ambos recuaram bruscamente como se tivessem levado um choque elétrico. Melissa apareceu, mascando chiclete, completamente alheia ao momento que acabara de arruinar. Hannah, a senhora Martinez está procurando por você. Tem algo a ver com a organização do baile de gala de amanhã. Amanhã? Hannah piscou. O baile de gala é amanhã. Sim. Por quê? Você se esqueceu? Hannah havia esquecido completamente. Ela olhou para Ryan. Ele olhou para ela. Eu preciso ir, disse ela. Eu sei disso. Ela apontou para o espaço entre eles. Isso não pode acontecer. Eu sei. Mas a forma como ele disse não soou como concordância. Soou como uma promessa. Hannah se virou e seguiu Melissa pelo corredor. Ela não olhou para trás, mas sentiu o olhar dele durante todo o caminho. E quando ela virou a esquina, permitiu-se encostar na parede e soltar a respiração. Você está bem? Perguntou Melissa. Não. O que aconteceu lá atrás? Hannah olhou para a própria mão. Ela ainda conseguia sentir o fantasma do toque dele. Acho que estou tendo sentimentos, disse ela. Sentimentos. Sentimentos por um bilionário no corredor de serviço. Melissa assobiou. Menina, você está encrencada. Hannah encostou a cabeça na parede. Eu sei. O dia seguinte seria o baile de gala, e ela tinha a sensação de que tudo estava prestes a mudar. O Alpine Lodge Hotel havia se transformado em algo que parecia saído de um filme sobre pessoas ricas demais. Hannah estava parada na entrada do salão de baile, bandeja na mão, boca aberta, tentando assimilar a quantidade absurda de luxo à sua frente.
Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos, mesas decoradas com flores que provavelmente tinham sido importadas de outro continente, uma árvore de Natal tão alta que precisava de uma escada industrial para colocar a estrela no topo. E por toda parte as pessoas se vestiam como se o dinheiro fosse uma competição, e todos estivessem tentando ganhar. Feche a boca, sussurrou Melissa ao lado dela. Você parece uma turista. Eu sou um turista. Neste mundo sou um turista completo. Você é uma garçonete com uma bandeja. Quem deve estar circulando? Certo. Hannah endireitou a postura. Garçonete, bandeja, circle, eu consigo fazer isso. Ela deu o primeiro passo e quase tropeçou no próprio pé. Pelo amor de Deus. Melissa agarrou o cotovelo dela. O que você tem? Nervosismo. É uma condição médica. Afeta minhas pernas. O nervosismo não é uma condição médica. Deveria ser. Eu deveria ter um bilhete. Alguém deveria me dar um bilhete. Melissa revirou os olhos e desapareceu na multidão com sua bandeja. Hannah respirou fundo. Vocês conseguem, murmurou ela para as taças de champanhe. Nós conseguimos. É só caminhar, sorrir, oferecer bebidas, não deixar nada cair, não olhar para ninguém em específico, principalmente não olhar para os bilionários de olhos azuis que ficam tocando sua mão nos corredores de serviço. Ela começou a andar, desviou de um casal de idosos, contornou uma mesa e ofereceu champanhe a uma mulher de vestido dourado que aceitou a taça sem sequer olhar para ela. Normal, esperado. As garçonetes eram invisíveis neste mundo, e era melhor assim. Hannah não parava de circular. Salão de baile lotado, música de orquestra, risos educados, o cheiro de perfumes caros misturado com o aroma de comidas que ela jamais poderia comprar. E então ela ouviu. Ryan estava do outro lado do salão de baile, smoking preto, cabelo penteado para trás, no centro de um grupo de pessoas que claramente competiam por sua atenção. Vanessa estava ao lado dele, vestido vermelho, a mão repousando possessivamente em seu braço. Sorriso vitorioso. Hannah sentiu um frio na barriga. Era isso. Esse era o mundo dele. Pessoas brilhantes, com roupas brilhantes, conversando sobre coisas brilhantes, e ele estava no centro de tudo, exatamente onde deveria estar. Ela era apenas uma garçonete com uma bandeja. Champanhe. Hannah se virou. Um homem de cerca de 60 anos a olhava com expectativa. Ah, sim, claro. Ela estendeu a bandeja. Champanhe. É isso que eu tenho. Na bandeja que é minha, quer dizer, do hotel. Estou apenas segurando. O homem pegou um copo com uma expressão confusa e se afastou. Pare de falar. Hannah sussurrou para si mesma. Pare de falar. Pare de falar. Pare de falar. Ela continuou caminhando. Mais uma volta pelo salão de baile. Mais taças distribuídas. Mais sorrisos ignorados. E em algum momento, sem querer, sem planejar, ela olhou novamente para o centro do salão de baile. Ryan estava olhando diretamente para ela. O mundo pareceu parar. Não, literalmente, é claro. A orquestra continuou tocando, as pessoas continuaram conversando, Vanessa continuou sorrindo ao lado dele como se fosse dona do homem. Mas por um segundo, um único segundo, só existiam os dois. Ele e o seu mundo, ela e o dela, e um salão inteiro de impossibilidades entre eles. Ryan moveu os lábios sem emitir som, mas Hannah conseguiu ler. Oi. Ela sentiu o rosto esquentar e, antes que pudesse se controlar, reagiu da mesma forma. Oi. Vanessa percebeu. Hannah viu o exato momento em que os olhos da mulher seguiram o olhar de Ryan. Viu seu sorriso congelar por uma fração de segundo. Viu sua mão apertar o braço dele com mais força e então, Vanessa se virou e olhou diretamente para Hannah. O sorriso voltou, mas agora era diferente. Era o sorriso de alguém que acabara de identificar um problema e planejava eliminá-lo. Hannah desviou o olhar. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que as taças de champanhe estavam tremendo. Circulando, murmurou ela. Eu deveria estar circulando. Garçonetes circulam. É isso que garçonetes fazem. Abranca. Andam. Não ficam paradas olhando para bilionários enquanto suas namoradas planejam assassinatos. Ela se virou e caminhou na direção oposta. Rápida, concentrada, profissional, e tropeçou num fio de luz no chão. A bandeja balançou perigosamente, os copos deslizaram.
Hannah fez um movimento que só pode ser descrito como uma tentativa desesperada de evitar um desastre e milagrosamente conseguiu equilibrar tudo antes que algo caísse. Uau! Ela sussurrou. Você está bem? A voz veio de trás dela. Hannah ficou paralisada. Ela reconheceu aquela voz. Ela se virou lentamente. Ryan estava lá. Ele havia atravessado todo o salão de baile, deixado o grupo de pessoas importantes para trás, deixado Vanessa para trás, e estava parado na frente dela, como se nada mais no salão importasse. O que você está fazendo? Sussurrou Hannah, com os olhos arregalados. Todos estão olhando. Eu não ligo. Você quase caiu. Eu quase caio o tempo todo. É uma característica minha. Isso não justifica fazer um escândalo. Não te estou causando escândalo. Você literalmente atravessou um salão de baile cheio de gente rica para perguntar se uma garçonete está bem. Que cena! Ele sorriu, aquele pequeno sorriso que ela aprendera a reconhecer, aquele que só aparecia quando ele achava algo genuinamente engraçado. Então que seja uma cena. Hannah não sabia o que dizer. Atrás de Ryan, ela podia ver todo o salão de baile observando. Sussurros começavam, sobrancelhas se erguiam, celulares eram discretamente sacados e Vanessa permanecia parada onde ele a deixara, com uma expressão que prenunciava consequências. Você precisa voltar, disse Hannah baixinho. Sua amiga está esperando. Ela não é minha amiga. Você é qualquer coisa, a mulher de vermelho, aquela de quem sua mãe gosta. Minha mãe gosta de muitas coisas que eu não gosto. Ryan. Hannah. Eles se encararam. O salão de baile continuava observando, e Hannah percebeu com dolorosa clareza que não importava o que ela sentia. Não importava o que ele sentia. Aquele mundo jamais seria dela. Por favor, ela sussurrou. Vá embora. Algo passou pelos seus olhos. Algo que parecia dor. Se é isso que você quer. Não era. Deus, não era. Mas mesmo assim ela assentiu com a cabeça. Ryan ficou parado ali por mais um segundo. 2. Então se virou e caminhou de volta para o centro do salão de baile. Hannah o observou partir, e quando Vanessa voltou para o seu lado com um sorriso triunfante, Hannah sentiu algo dentro de si se quebrar. Foi nesse momento que a mão de Vanessa acidentalmente esbarrou em uma garçonete que passava, e uma bandeja inteira de champanhe voou em direção a Hannah. O champanhe atingiu Hannah em câmera lenta, pelo menos foi essa a impressão que teve. Ela viu as taças se inclinando, viu o líquido dourado descrevendo um arco no ar, viu toda a sua carreira passar diante dos seus olhos e então ficou encharcada. O salão inteiro ficou paralisado. 400 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo, a orquestra parou de tocar, alguém deixou cair um garfo, o som do metal contra o mármore ecoou como uma frase. Hannah estava no meio do salão de baile mais exclusivo de Aspen, coberta de champanhe, segurando uma bandeja vazia, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Meu Deus, ela ouviu alguém sussurrar. Coitadinha, disse outra voz. Quem é esse? Perguntou um terceiro. Hannah queria responder. Ninguém. Eu não sou ninguém. Por favor, volte a ignorar a minha existência. Mas sua boca não obedecia. Na verdade, nada estava funcionando. Vanessa deu um passo à frente, com a mão no peito, a expressão de horror perfeitamente ensaiada. Ai, meu Deus! Exclamou ela em voz alta o suficiente para que todo o salão de baile ouvisse. Que desastre! Tentei sair da frente, mas você simplesmente apareceu do nada. Hannah piscou. O champanhe escorria pelo seu rosto, pelo uniforme, pelo que restava de sua dignidade. Iu! Acontecem essas coisas, continuou Vanessa. O sorriso de pena era tão falso que deveria vir com um aviso. Você deveria ter mais cuidado por onde anda. O cérebro de Hannah finalmente voltou a funcionar, e a primeira coisa que fez foi entrar em modo de pânico. Desculpe, disse ela, olhando para a bandeja vazia. Sinto muito, muito mesmo. Pendeja, peço desculpas, você não merecia isso. Nenhuma bandeja merece isso. Ela olhou para o chão. Chão, sinto muito por você também. E pelas taças, pobres taças, elas eram tão lindas. Tinham a vida inteira pela frente, cheias de champanhe, fazendo gente rica feliz. E agora elas estão... Hannah. A voz da Sarah Martinez cortou o ar. Hannah ergueu os olhos. Sua supervisora estava a 3 metros de distância, seus óculos de aros grossos brilhando sob os lustres, a expressão de alguém calculando exatamente quantas formas de demissão existiam.
No meu escritório, disse a senhora Martinez. Agora. Sim, senhora. Clara, eu só vou. Hannah olhou em volta. Limpar? Devo limpar? Provavelmente devo limpar. Não posso deixar champanhe no chão. Alguém pode escorregar. Isso daria processo. Processos são ruins para o hotel e para mim, principalmente para mim. Hannah, eu vou. Ela deu um passo e foi então que ouviu a voz. Eu vi o que aconteceu. O salão de baile, que já estava silencioso, ficou ainda mais silencioso. Ryan estava a 5 metros de Vanessa. A expressão em seu rosto era algo que Hannah nunca tinha visto antes. Calma, controlada e absolutamente gélida. Ryan, começou Vanessa com um sorriso vacilando pela primeira vez. Querido, foi um acidente. A garota simplesmente... Eu vi, ele repetiu. Eu estava observando. Vi seu cotovelo. Vi algo que disse. Vi o movimento. Vi tudo. O rosto de Vanessa perdeu um pouco da cor. Não sei do que você está falando. Sim, você tem. Ryan deu um passo à frente, depois outro, até ficar entre Vanessa e Hannah, como uma parede humana. Não foi culpa dela, disse ele, virando-se para a senhora Martinez. Foi um acidente provocado, intencionalmente. Os murmúrios começaram, sussurros por toda parte, celulares sendo erguidos, ou o tipo de escândalo que alimentaria fofocas por meses. Vanessa soltou uma risada nervosa. Ryan, você está exagerando. Por que eu faria uma coisa dessas? Quer que eu responda isso aqui, na frente de todos? Silêncio. Vanessa olhou em volta para os rostos curiosos, para os celulares filmando, para sua reputação por um fio. Isso é ridículo, disse ela, mas sua voz havia perdido a força. Ryan não se mexeu. Os funcionários do hotel se encarregarão de limpar seu vestido, disse ele, apontando para a pequena mancha de champanhe que também havia respingado nela. Por conta da casa, tenho certeza de que você vai querer se recompor. Não foi uma sugestão, foi uma demissão. Vanessa abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente e então, com toda a dignidade que conseguiu reunir, virou-se e caminhou em direção ao banheiro. Seus saltos ecoavam no silêncio, sua cabeça erguida, o sorriso de volta ao rosto, mas tremendo nas bordas. Hannah observou a partir e então percebeu que todos estavam olhando para ela. E Ryan se virou. Você tá bem? Estou encharcado de champanhe. Eu sei, mas você está bem? Hannah sentiu os olhos arderem. Estou prestes a ser demitido na frente de 400 pessoas, então não, provavelmente não estou bem. Você não vai ser demitido. Você não é meu chefe. Não, mas posso ser muito persuasivo. A senhora Martinez, que havia assistido a tudo de boca aberta, finalmente recuperou a capacidade de falar. Sr. Whittaker, a situação é: precisamos seguir o protocolo. O protocolo menciona algo sobre punir funcionários por acidentes que eles não causaram? Não. Mas nesse caso não vejo motivo para a rescisão do contrato. Silêncio. A senhora Martinez olhou para Hannah, para Ryan e para o salão de baile cheio de pessoas filmando. Vá se limpar, disse ela finalmente para Hannah. Pegue um uniforme reserva. Volte quando estiver apresentável. Hannah Pisco. Eu não vou ser demitido? Hoje não. E amanhã também não. Amanhã conversamos. Agora vá. Hannah não precisou ouvir 2 vezes. Virou-se e caminhou em direção à porta dos fundos, deixando um rastro de champanhe no chão de mármore. Mas antes de ir embora, ela olhou para trás. Ryan ainda estava parado no meio do salão de baile, 400 pessoas observando, sussurros por toda parte. Sua reputação de homem reservado provavelmente em frangalhos, e ele estava sorrindo para ela. Aquele pequeno sorriso, aquele que dizia, eu te protejo. Hannah sentiu algo quente no peito, algo perigoso, algo que se parecia muito com esperança. Ela empurrou a porta e desapareceu nos bastidores. E somente quando estava sozinha no corredor dos funcionários, ela se permitiu encostar na parede coberta de champanhe e sussurrar, ele me defendeu. Sua voz tremia. Na frente de todos, ele me defendeu. E pela primeira vez desde que pisara naquele hotel, Hannah Brooks começou a acreditar que talvez, só talvez, impossível não fosse uma palavra definitiva. Hannah estava sentada no chão do vestiário dos funcionários, ainda com cheiro de champanhe caro, quando a porta se abriu. Ela nem sequer olhou para cima. Melissa, eu já te disse que eu estou bem.
Só preciso de 1 minuto, ou melhor, 60. 60 minutos sozinha, questionando todas as minhas escolhas de vida. Eu não sou Melissa. Hannah parou de repente. Lentamente ela ergueu a cabeça. Ryan Whittaker estava parado na porta do vestiário feminino das funcionárias, de smoking, completamente deslocado, olhando para ela como se encontrar estagiárias encharcadas no chão fosse a coisa mais normal do mundo. Você não pode estar aqui, disse Hannah, levantando-se tão rápido que ficou tonta. Eu sei, este é o vestiário feminino. Eu vi a placa para funcionários. Eu também vi essa placa. Então por que você está aqui? Por que você está aqui? Hannah abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Essa não é uma resposta lógica. Não precisa ser lógico, precisa ser verdade. Ela encostou-se à parede, subitamente muito consciente de que seu cabelo estava grudado no rosto. Seu uniforme parecia ter sobrevivido a uma guerra de bebidas, e ela provavelmente cheirava a uvas fermentadas. Você deveria voltar para a festa, disse ela. A festa está chata. Tem 400 pessoas lá. 400 pessoas entediantes. A comida é cara. Comida cara também pode ser sem graça. Ollie estava nessa. Ryan fez uma careta. Esse é o pior argumento até agora. Hannah soltou uma gargalhada genuína, inesperada, que escapou antes que ela pudesse contê-la. Você arruinou sua reputação, disse ela. Por minha causa. Todo mundo viu. Todo mundo filmou. Amanhã vai estar em todos os sites de fofoca. Eu sei. Bilionário causa escândalo em gala para defender garçonete. Já consigo imaginar a manchete. Provavelmente vai ter uma foto ruim minha também. Você não tira fotos ruins. Você ficaria surpreso. Silêncio. Ryan entrou no vestiário. A porta se fechou atrás dele. Você está tremendo, observou ele. Hannah olhou para as próprias mãos. Ele tinha razão. Adrenalina, disse ela. Ou hipotermia. Champanhe gelado, sabe? Muito refrescante. 0 estrelas. Não recomendaria para um banho. Ele tirou o paletó dos smoking. O que tem de um tombuço? O que você está fazendo? Perguntou Hannah, com os olhos arregalados. Te dou minha jaqueta. Não preciso do seu casaco. Você está tremendo. Eu tremo. É algo que eu faço. Uma característica pessoal, como falar sozinho, tropeçar em fios ou arruinar festas de Natal. Ryan aproximou-se e colocou a jaqueta sobre os ombros dela. Hannah prendeu a respiração. O tecido era quente, tinha um cheiro caro e masculino. E agora estava sobre ela como se pertencesse àquele lugar. Obrigada, ela sussurrou. Por isso e por, lá no salão de baile, por me defender. Não precisa me agradecer. Sim, eu sei. Ninguém nunca. Ela engoliu em seco. Ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca ficou ao meu lado na frente de todos. Ryan ficou em silêncio por um momento. Nem eu, disse ele em voz baixa. Hannah Franciu, atesta. Você também não sabe o quê? Ter alguém que esteja ao meu lado. Você é bilionário. Você tem milhares de pessoas. Pessoas que querem algo. Pessoas que sorriem na minha frente e falam pelas minhas costas. Pessoas que sabem meu patrimônio líquido antes mesmo de saberem meu nome. Ele encostou-se à parede ao lado dela, ombro a ombro. O bilionário de smoking e a garçonete com cheiro de champanhe. Você foi a primeira pessoa em anos, continuou Ryan, que olhou para mim e não viu um cifrão, como chamou de Riker, que disse que eu merecia um atendimento melhor do que ela podia oferecer. Foi constrangedor. Foi honesto. Foi patético. Foi real. Hannah virou a cabeça e olhou para ele. Ele estava olhando para ela. Perto demais. Real demais. Isso não pode funcionar, disse ela, com a voz trêmula. Você sabe disso, não é? Eu sou eu e você é você. E universos diferentes. Galáxias diferentes. Eu nem sei qual garfo usar em jantares chiques. Eu como pizza no sofá, assistindo reprises. Eu falo sozinha em lugares públicos. Hannah. O quê? Você tá falando sozinho agora. Ela fechou os olhos. Viu? É isso que eu faço. Eu surto, falo demais, complico tudo. Você devia fugir. Pessoas normais fogem de mim. Eu não sou normal. Você é bilionário. Exatamente.
A normalidade nunca foi uma opção. Ela abriu os olhos. Ryan estava sorrindo. Aquele sorriso discreto, o que ela aprendera a reconhecer, aquele que só aparecia quando algo era genuinamente verdadeiro. Eu não sei como fazer isso, sussurrou Hannah. Não sei como ser a namorada de um bilionário. Não sei como usar vestidos caros. Não sei como falar com pessoas importantes. Não sei como ser elegante, sofisticada ou... Não quero algo elegante. O que você quer então? Você. A palavra pairou no ar. Simples, direta, impossível. Você me conhece há 5 dias, disse Hannah. Tempo suficiente. Tempo suficiente para quê? Saber que você é a primeira coisa real que encontrei em anos. Hannah sentiu os olhos arderem. Isso é uma loucura. Provavelmente. As pessoas vão falar. Deixe-os falar. Vanessa tentará me destruir. Não vou deixar. Sua mãe vai me odiar. Minha mãe odeia todo mundo. Você estará em boa companhia. Hannah riu, uma risada entre soluços e alegria. Você é impossível, disse ela. Você também. Isso não é elogio. É sim. Silêncio. Ryan ergueu a mão lentamente, como se pedisse permissão. Seus dedos tocaram o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que estava grudada em sua bochecha. Hannah parou de respirar. Posso te beijar? Perguntou ele baixinho. Estou encharcado de champanhe. Não foi isso que eu perguntei. E meu cabelo está um desastre. Também não é isso. E provavelmente direi algo embaraçoso depois. Com certeza você vai. E você ainda quer isso? Ainda. Hannah olhou para ele, para os olhos azuis, para o pequeno sorriso, para o homem que atravessara um salão de baile, arruinara sua reputação e invadira o vestiário feminino só para encontrá-la. Sim, ela sussurrou. E quando os lábios dele encontraram os dela, o mundo deixou de fazer sentido. Mas pela primeira vez, Hannah não se importou. Porque ali no vestiário dos funcionários, com cheiro de champanhe e vestindo um blazer de bilionário, ela finalmente se sentiu exatamente onde deveria estar. Nos 3 dias seguintes, Hannah Brooks tornou-se especialista em mentir mal. Onde você estava? Perguntou Melissa na manhã de terça-feira, quando Hannah apareceu na cozinha com neve no cabelo e um sorriso suspeito. Caminhar às 6 da manhã. Gosto de ar fresco. Você odeia acordar cedo. As pessoas mudam, Melissa. Em 3 dias, essa é uma mudança rápida. Melissa estreitou os olhos, mas deixou para lá. Na quarta-feira, a situação piorou. Por que você está sorrindo para o seu celular? Melissa apareceu do nada atrás dela. Hannah quase deixou o telefone cair na pia. Nada. Video de gato. Muito engraçado. Sabe como os gatos são, fazendo coisas de gato. Hilário. Você não gosta de gatos? Sim, eu faço. Você disse que os gatos olham para você como se estivessem planejando te matar. Eu estava sendo dramática. Você estava sendo honesto. Hannah colocou o celular no bolso com tanta força que quase o rasgou. Preciso ir. Toalhas. Muitas toalhas. E ela saiu praticamente correndo. A verdade é que o telefone tinha uma mensagem de Ryan. Guarda esquis. 15 minutos. Traga café. Era assim que funcionava agora. Mensagens curtas, reuniões rápidas, momentos roubados entre turnos. Naquela manhã, Hannah desceu ao porão com 2 xícaras de café contrabandeadas da cozinha, com o coração batendo como se estivesse cometendo um crime federal. Ryan já estava lá, sentado em uma pilha de tapetes de yoga, parecendo completamente deslocado em meio aos equipamentos de esqui empoeirados. Você está atrasado, disse ele. Vocês têm um contrator ou um crime federados. Vocês estão sentados em tapetes de yoga. Ou eram estes ou os esquis. Os esquis pareciam desconfortáveis. Hannah sentou-se ao lado dele e entregou-lhe o café. Isso é ridículo, disse ela. Concordo. Estamos escondidos em um depósito. Sim, você é bilionário. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo. Eu pudesse. E você está num porão que cheira a mofo. Mas com você. Hannah tentou não sorrir. Falhou miseravelmente. Isso é uma cantada?
Foi ruim? Foi terrível. Eu vou melhorar. Por favor, não faça isso. Ele riu, aquela risada baixa que ela aprendera a amar nos últimos dias. Com ele era fácil, mais fácil do que deveria ser. As conversas fluíam, os silêncios não eram constrangedores. Ele não esperava que ela fosse diferente do que era, e isso a aterrorizava. Ei, disse Ryan, percebendo a mudança em sua expressão. Onde você foi? Em lugar nenhum. Mentira? Como você sabe? Você enruga o nariz quando mente. Hannah tapou o nariz instintivamente. Eu não enrugo os dedos. Você está se encolhendo agora. Isso é assédio pelo nariz. É a observação de narizes, do seu nariz especificamente. Ela revirou os olhos, mas sentiu um calor no peito. O fato de ele prestar atenção, de notar pequenos detalhes, de se importar, era perigoso, muito perigoso. Eu só... Ela começou e parou. Tenho medo de quê? De se acostumar com isso. Ryan permaneceu em silêncio. A isto, continuou Hannah, apontando para o espaço entre eles. A ti, ao café, aos depósitos, às mensagens secretas e a sensação de que talvez isto seja real. É real. Mas por quanto tempo? A pergunta ficou pairando no ar. Ryan colocou a xícara de café no chão e se virou para encará-la. Finja que eu finemo. Se escapeço, você acha que eu vou embora? Se você vai embora, amanhã é seu último dia. Você voltará para sua vida, suas empresas, suas reuniões, e eu ficarei aqui dobrando toalhas e fingindo que nada disso aconteceu. Quem disse que você vai ficar? Hannah piscou. O quê? Quem disse que você vai ficar aqui? Eu trabalho aqui. Existem outros empregos em outros lugares. Exatamente. Ryan, você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que conversemos sobre as opções. Sem pressão, sem expectativas. Apenas opções. Hannah abriu a boca para responder. Foi então que eles ouviram passos. Ambos congelaram. Os passos se aproximaram e pararam do outro lado da porta. Uma voz feminina disse algo inaudível. Hannah prendeu a respiração. Ryan colocou a mão sobre a dela, um gesto silencioso de calma. Estamos juntos nessa. Os passos se afastaram. Eles expiraram ao mesmo tempo. Foi intenso. Eu ia dizer aterrorizante. Isso também funciona. Hannah olhou para as mãos deles, ainda entrelaçadas. Parecemos dois adolescentes se escondendo. Tecnicamente, estamos nos escondendo. Você é um CEO. Às vezes, os CEOs também se escondem, em depósitos de esqui, quando a empresa está bem. Ela sorriu, não conseguiu evitar. Você é impossível. Você já disse isso. Vou continuar dizendo isso até você acreditar. Ryan inclinou-se e beijou a testa dela. Tenho uma videoconferência daqui a 20 minutos, disse ele, mas hoje à noite, depois do seu turno, encontre-me no Jardim dos Fundos. Está nevando. Eu sei. Vai estar congelando. Eu sei. Por que o jardim? Ele sorriu. Surpresa. Hannah gemeu. Detesto surpresas. Você vai gostar deste. Como você sabe? Porque eu te conheço. Já se passaram 5 dias. Tempo suficiente. Ela balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Sortou. Jardim nos Fundos depois do meu turno. Perfeito. Ele se levantou, ajeitou o casaco e caminhou até a porta. Ryan. Ele se virou. Obrigada, disse Hannah, por tudo isso. Ainda não fiz nada. Sim, você conseguiu. Você me fez acreditar que talvez valha a pena correr o risco. Algo passou pelos seus olhos. Algo quente. Algo que se parecia muito com amor. É sim, disse ele. Eu prometo que é. E ele foi embora. Hannah ficou sentada no depósito por mais 5 minutos, sorrindo como uma boba, com o coração cheio de algo que ela não conseguia nomear. Foi nesse momento que o telefone dela vibrou. Não foi o Ryan.
Era um número desconhecido. A mensagem continha apenas uma foto de Ryan entrando na sala de armazenamento de esquis, e abaixo 3 palavras que fizeram o sangue de Hannah gelar. Eu sei de tudo. A mensagem era da Vanessa. Obviamente. Hannah descobriu isso 2 horas depois, quando todo o hotel pareceu saber algo que ela desconhecia. Sussurros nos corredores. Olhares estranhos na cozinha. Melissa apareceu com uma expressão que misturava pena e alarme. O que está acontecendo? Perguntou Hannah. Você não viu? Ver o quê? Melissa mostrou o celular. Era uma publicação em uma página de fofocas nas redes sociais. Uma foto de Ryan entrando no depósito, outra dele saindo, sorrindo, e uma legenda que fez o estômago de Hannah revirar. O CEO bilionário Ryan Whittaker foi flagrado em encontros secretos com uma funcionária de hotel. Fontes dizem que a ambiciosa garçonete já estava de olho nele antes de sua chegada. Interesseira ou amor verdadeiro? Interesseira, repetiu Hannah com a voz vazia. Eles acham que Eu sei que não é verdade, disse Melissa rapidamente. E querido, qualquer pessoa que te conheça sabe disso, mas as pessoas que não te conhecem vão acreditar no que quiserem. Hannah sentiu o chão desaparecer. Preciso falar com ele. Hannah, espera. Mas ela já estava andando. Ela atravessou a cozinha, subiu as escadas de serviço, chegou ao 10º andar com o coração acelerado e bateu na porta da suíte de Ryan. Ele abriu a porta e a expressão em seu rosto a fez parar. Não era exatamente raiva. Era algo pior. Era dúvida. Você viu, disse Hannah. Eu vi. Não é verdade. Eu sei. Então por que você está me olhando desse jeito? Ryan passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela nunca tinha visto nele. Minha equipe de relações públicas ligou. A história está se espalhando. Estão dizendo que você deu entrevistas, que você vendeu detalhes sobre mim. O que? Hannah sentiu o ar sair de seus pulmões. Eu nunca. Ryan, eu jamais faria isso. Eu sei. Então por que parece que você não acredita em mim? Porque há citações. Ele finalmente elevou a voz. Há citações com coisas que só você saberia. Sobre o depósito de esquis, sobre o vazamento, sobre eu não conseguir dormir por causa do silêncio. Hannah ficou paralisada. Eu nunca contei isso a ninguém. Então como eles sabem? Não sei. Talvez alguém tenha ouvido. Talvez a Vanessa. A Vanessa não estava no depósito, mas foi ela quem mandou a mensagem. Ela tirou a foto. Ryan, ela está por trás disso. Você tem provas? Hannah abriu a boca. Fechou-a. Não fechou. A mensagem era de um número desconhecido. A foto podia ter sido tirada por qualquer um. E as aspas. As aspas eram palavras dela. Coisas que ela tinha dito. Coisas que qualquer funcionário que passasse pelo corredor poderia ter ouvido. Eu não fiz isso, disse ela, com a voz embargada. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu pensei que sim. A frase atingiu Hannah como um soco. Pensamento. Ryan fechou os olhos por um segundo. Não estou dizendo que você fez isso. Estou dizendo que não sei mais o que é verdade. A minha vida inteira, Hannah, as pessoas me abordavam querendo alguma coisa. Sempre. E eu pensava que você fosse diferente. Eu sou diferente. Então prove para mim. Como? As lágrimas começaram a rolar. Como posso provar que não fiz algo que não fiz? Quer que eu faça um teste do polígrafo? Que eu preste juramento? Que faça uma dança ritualística? Ele não riu. Normalmente ele teria rido. E o fato de ele não ter rido dizia tudo. Preciso de tempo, disse Ryan, para pensar, para entender isso. Tempo. Apenas alguns dias. Haverá dias em que você olhará para mim e se perguntará se sou um golpista. Não é isso. É exatamente isso. Silêncio. Hannah enxugou as lágrimas com força, a raiva misturada com a dor. Sabe o que é engraçado? Disse ela, com a voz trêmula. Eu te avisei desde o começo. Disse que isso não ia dar certo, que éramos de mundos diferentes, que pessoas como você não ficam com pessoas como eu, mas você insistiu. Disse que eu era real, que eu era a coisa menos impossível que você tinha encontrado, e eu acreditei em você. Ela soltou uma risada amarga. Eu acreditava em contos de fadas.
Não é um conto de fadas. É apenas uma situação complicada. Para você é complicado. Para mim é a minha vida, a minha reputação, o meu trabalho. Seu emprego está seguro. Conversei com a gerência. Não quero que você fale com a gerência. Hannah explodiu. Eu não quero que você resolva meus problemas. Eu quero que você acredite em mim. A frase ecoou pela sala. Ryan permaneceu em silêncio e Hannah entendeu. Ele não conseguia. Não completamente. Não depois de uma vida inteira sendo enganado por pessoas que queriam algo dele. A dúvida foi plantada, e a dúvida era suficiente para destruir tudo. Estou indo embora, disse ela, com a voz agora vazia. Hannah, não faça isso. Não do hotel, The Aspen. De tudo isso. Você não precisa. Sim, eu faço. Ela caminhou até a porta. Não vou ficar num lugar onde as pessoas pensem que sou interesseira. Não vou ficar com alguém que, sua voz falhou, precisa de provas para acreditar em mim. Me dê uma semana. Vou descobrir quem fez isso. E se você não fizer isso? Silêncio. Qual era a resposta? Hannah abriu a porta. Hannah, espere. Ela parou, mas não se virou. Sinto muito, disse Ryan, por tudo isso. Eu também. E ela foi embora. Ela não fugiu, não chorou. Caminhou pelo corredor de cabeça erguida até chegar à escada de serviço. Só então se permitiu desabar. Na manhã seguinte, Hannah entregou sua carta de demissão à Sra. Martinez. Tem certeza? Perguntou o supervisor. Tenho certeza. O Sr. Whittaker não tem nada a ver com isso. Uma mentira. Tinha tudo a ver com isso, mas algumas mentiras eram necessárias para sobreviver. 2 horas depois, Hannah estava em um ônibus saindo de Aspen. A neve caía lá fora pela janela e em algum lugar no Alpine Lodge Hotel, Ryan Whittaker estava descobrindo que ela já havia partido. Sem despedida, sem endereço, nada além de um bilhete de 3 palavras deixado na recepção. Foi real, obrigada. Ryan Whittaker leu o bilhete 7 vezes. Foi real, obrigada. 3 palavras, sem endereço, sem número de telefone, sem como encontrá-la. Ele amassou o papel, desamassou, amassou de novo. Idiota, murmurou para si mesmo. Você é um completo idiota. A porta da suíte abriu-se sem que ninguém batesse. Vanessa entrou como se fosse dona do lugar, vestido azul marinho, sorriso vitorioso mal disfarçado. Ryan, querido, ouvi dizer que seu funcionário saiu. Que pena. Seu tom de voz não demonstrava nenhuma vergonha. Mas talvez seja melhor assim. Agora podemos nos concentrar no que realmente importa. Ryan olhou para ela e pela primeira vez desde que conhecera Vanessa Clark, ele a enxergou de verdade. A maquiagem impecável escondendo a frieza, o sorriso ensaiado que nunca chegava aos seus olhos, a ambição disfarçada de interesse. Foi você, disse ele. Não era uma pergunta. Vanessa piscou. Foi você quem vazou a história. Você quem tirou as fotos. Você quem inventou as citações. Ryan, eu não sei o que. Parar. A palavra saiu bruscamente. Vanessa fechou a boca. Liguei para minha equipe de segurança, continuou Ryan. Eles rastrearam o número que enviou a foto para Hannah. Era um celular descartável comprado em uma loja a 3 quarteirões daqui. Paguei em dinheiro, mas a loja tem câmeras. O sorriso de Vanessa vacilou. E adivinhem quem aparece nas imagens comprando o celular? Silêncio. Seu assistente, disse Ryan. O mesmo assistente que tem acesso aos corredores dos funcionários. O mesmo que poderia facilmente ouvir conversas e repassar informações. Vanessa recuperou a compostura em tempo recorde. Tudo bem, ela cruzou os braços. E daí? Eu te fiz um favor. Aquela garota era uma oportunista, uma caçadora de fortunas. Eu apenas revelei a verdade. Você inventou a verdade. Eu te protegi. Você destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Vanessa revirou os olhos. Pelo amor de Deus, Ryan. 1 semana. Você conheceu aquela garota há 1 semana. Ela era garçonete, estagiária, alguém que provavelmente nem consegue pagar o próprio aluguel. E você quer me dizer que isso foi algo bom? Sim. Você é patético. E você é cruel. E egoísta. Vanessa deu um passo em direção a ele.
Somos do mesmo mundo, Ryan. Entendemos as regras. Casamentos são alianças, relacionamentos são estratégias. O amor é uma ilusão que os pobres inventaram para se sentirem melhor com suas vidas medíocres. Ryan soltou uma risada. Uau! O quê? Eu sempre soube que você era calculista, mas ouvir isso em voz alta. Ele balançou a cabeça. É quase impressionante a quantidade de cinismo em uma só pessoa. Isso é um elogio? É um diagnóstico. Vanessa apertou os lábios. Cuidado com o que você diz, Ryan. Minha família tem influência. Uma palavra minha e dos seus negócios na costa leste. Vamos continuar exatamente como estão as coisas. Ryan sorriu. Você acha que eu construí uma empresa bilionária me deixando intimidar por ameaças vazias? Eles não estão vazios. Sim, são. Porque você precisa mais de mim do que eu preciso de você. E nós dois sabemos disso. Algo passou pelos olhos de Vanessa. Algo que parecia raiva genuína por baixo da fachada perfeita. Você vai se arrepender disso, disse ela entre os dentes. O único arrependimento que tenho é de não ter percebido quem você realmente era antes. E quem sou eu? Uma pessoa solitária fingindo que escolheu ser solitária. O sorriso de Vanessa finalmente desapareceu. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente. Sei que você passa tanto tempo manipulando as pessoas que se esqueceu de como simplesmente estar com elas. Sei que você passará o resto da vida em festas chiques, rodeado de gente e completamente vazio por dentro. Isso é cruel. É honesto. Você deveria experimentar algum dia. Silêncio. Vanessa o encarou por um longo momento. A máscara havia caído. Por baixo dela havia apenas uma mulher que apostara tudo em um jogo e perdera. Saia do meu quarto, disse Ryan. Ryan. Agora. Ela endireitou os ombros, recompôs o sorriso. Uma versão mais fraca, mas ainda funcional. E quando isso acontecer, eu não estarei mais disponível. Você vai perceber que cometeu um erro, disse ela, caminhando em direção à porta. Com pena. Você está sendo sarcástico. Estou sendo honesto. Vanessa abriu a porta. Boa sorte para encontrar sua garçonete. Espero que ela valha a pena. Ela é. A porta bateu com força. Ryan ficou parado no meio da sala por exatamente 3 segundos. Então ele pegou o celular. Marcos, disse ele quando seu assistente atendeu. Você não, preciso de um favor. Sim, senhor. A funcionária do hotel, Hannah Brooks, preciso encontrá-la. Senhor, ela se demitiu. Ela não deixou informações de contato. Então descubra. Verifique registros de emprego, contatos de emergência, qualquer coisa. Pausa. Isso pode levar algum tempo, senhor. Quanto tempo? Algumas horas, talvez um dia. Ryan olhou pela janela. Estava nevando. O ônibus de Hannah provavelmente já estava bem longe. Faça em poucas horas, disse ele. Pagarei o que for preciso. Sim, senhor. A chamada foi encerrada. Ryan pressionou a testa contra o vidro frio. Ela tinha ido embora, pensando que ele não acreditava nela, pensando que ele tinha escolhido a dúvida em vez da confiança, pensando que tudo o que eles tinham vivido não era suficiente, e ele a deixou ir. Ele ficou ali parado e a deixou ir. Idiota, repetiu para o próprio reflexo. Idiota, completo e total. O telefone dele vibrou. Uma mensagem de Marcos. Encontrei o endereço de emergência dela. Denver, Colorado. É da mãe dela. Faleceu há 3 anos, mas o apartamento ainda está no nome da família. Ryan sentiu o coração acelerar. Denver. 3 horas de carro, menos de 1 hora de avião. Ele pegou o casaco e saiu correndo do quarto. No corredor, ele quase atropelou a senhora Martinez. Sr. Whittaker, exclamou Leal. Onde você está indo? Ryan não parou. Para corrigir o maior erro da minha vida, gritou por cima do ombro e desapareceu escada abaixo. Lá fora, a neve continuava a cair. E em algum ponto da estrada para Denver, Hannah Brooks não fazia ideia de que um bilionário estava prestes a atravessar uma tempestade para encontrá-la. Hannah estava sentada no chão do apartamento vazio de sua mãe, comendo sorvete direto do pote, quando alguém bateu na porta. Eram 11 da noite. Ela vestia um pijama de flanela com estampa de alce e não esperava visitas.
Vá embora, ela gritou para a porta. Quem quer que você seja, eu não quero comprar nada, não quero falar sobre religião e definitivamente não quero interagir com outros seres humanos hoje, nem amanhã, nem pelo resto do mês. Mais batidas. Eu tenho uma colher, avisou Hannah, e não tenho medo de usá-la. Hannah, sou eu. Ela paralisou, reconheceu aquela voz. Não, disse ela para o pote de sorvete, isso não é possível, você está tendo alucinações, é o açúcar. Muito açúcar causa alucinações, provavelmente, você não é médica, mas faz sentido. Hannah, por favor, abra a porta. Você não está aqui, ela respondeu em voz alta. Você está em Aspen, num hotel de luxo, com pessoas importantes, fazendo coisas de bilionário. Você não está no corredor de um prédio sem elevador em Denver, às 11 da noite. Subi 6 lances de escada. Minhas pernas estão tremendo. Por favor, abra a porta. Hannah olhou para o próprio reflexo no vidro escuro da janela. Cabelo despenteado, olhos inchados de tanto chorar, manchas de sorvete de chocolate em seu pijama de alce. Não consigo abrir a porta, disse ela. Por que não? Porque estou com uma aparência horrível. Eu não ligo. Estou usando um pijama de alce. Eu gosto de alces. Tenho sorvete no rosto. Qual sabor? Chocolate. Meu favorito. Hannah soltou uma risada que era meio soluço, meio alegria. O que é impossível? Você já disse isso antes e continua sendo verdade. Silêncio do outro lado da porta. Hannah. A voz de Ryan ficou mais suave agora. Vim pedir desculpas. Sei que você não quer me ver. Sei que estraguei tudo, mas eu não podia. Beleza. Eu não podia deixar as coisas assim. Não sem te dizer que eu estava errado. Completamente, totalmente, estupidamente errado. Hannah pressionou a testa contra a porta. Você deveria ter acreditado em mim. Eu sei. Você me olhou como se eu pudesse ser um mentiroso. Eu sei. Isso doeu mais do que qualquer coisa que Vanessa tenha feito. Eu sei, e sinto muito mais do que consigo expressar em palavras. Silêncio. Hannah olhou para a colher em sua mão, para o pote de sorvete no chão, para a porta que a separava do homem que havia partido seu coração. Como você me encontrou? Ela perguntou. Seu endereço de emergência consta nos registros do hotel. Isso é uma invasão de privacidade. Tecnicamente sim. Eu poderia processá-lo. Você poderia. Você é bilionário. O processo judicial provavelmente levaria anos e eu perderia. Provavelmente não. Tenho uma excelente equipe jurídica, mas eles me disseram que estou claramente errado nessa situação. Hannah riu novamente, uma risada úmida e cansada. Sua equipe jurídica disse isso. Palavra por palavra, disse meu advogado principal, e cito, Sr. Whittaker, com todo respeito, o senhor é um idiota. Ele tem razão. Eu sei. Me silencio. Hannah olhou para a porta, para a maçaneta, para a decisão que tinha diante de si. Se eu abrir esta porta, disse ela lentamente, você não poderá rir do meu pijama. Não vou rir. E você não pode comentar sobre o sorvete. Sem comentários. E se você veio aqui só para se sentir melhor consigo mesmo e depois for embora, eu juro que vou jogar esse recipiente na sua cabeça. Chuta. Hannah respirou fundo e abriu a porta. Ryan estava parado no corredor, com o casaco coberto de neve, o cabelo despenteado e olheiras profundas. Parecia que ele tinha dirigido por horas em meio a uma tempestade. Porque ele tinha... É lá, disse ele. Olá, ela respondeu. Eles se entreolharam por um instante. Ele no corredor, ela na porta. Um bilionário e uma ex-garçonete em um prédio sem elevador em Denver. Seu pijama é incrível, disse Ryan. Você disse que não comentaria. Eu disse que não ia rir. Elogios são permitidos. Hannah sentiu o canto da boca se curvar involuntariamente. Você é ridículo. Eu sei. E um idiota. Eu também sei disso. E você me magoou muito. Sua expressão mudou. A leveza desapareceu. Eu sei, disse ele, agora mais sério. E dedicarei o tempo que for necessário para provar que você pode confiar em mim novamente, se você me permitir.
E se eu não permitir, irei embora e respeitarei sua decisão. Mas antes de ir, preciso que você saiba de uma coisa. Quarcojetas, o quê? Ryan deu um passo à frente. Descobri a verdade sobre tudo. Vanessa confessou. A foto, as citações, toda a história. Ela armou tudo porque estava com ciúmes. Porque ela viu que eu estava olhando para você de um jeito que eu nunca olhei para ela. Hannah engoliu em seco. E o que você fez? Mandei-a embora. Cortei qualquer contato com a família dela e dei uma entrevista exclusiva contando a verdade sobre o que aconteceu. Você deu uma entrevista para limpar seu nome? A matéria deverá ser publicada amanhã, acompanhada de uma retratação formal e um pedido público de desculpas. Hannah piscou. Você fez isso por mim? Eu faria muito mais. Silêncio. A neve continuava a cair lá fora pela janela do corredor. O vento assobiava pelo prédio antigo. E Hannah Brooks, de pijama de alce e com o coração partido, olhou para o homem que dirigiu em meio à tempestade para encontrá-la. Entre, disse ela finalmente. Está frio no corredor. Ryan entrou. O apartamento era pequeno, quase vazio, com caixas empilhadas nos cantos e os móveis cobertos com lençóis. O único sinal de vida era o pote de sorvete derretendo no chão. Desculpe pela bagunça, disse Hannah. Eu não estava esperando ninguém. É perfeito. É Kiko Kompuloshi. É um desastre. É honesto. Você, e essa obsessão com a honestidade. Essa é a minha única qualidade. Você também é bonito. Ryan sorriu. Isso é um elogio? É uma observação objetiva. Não significa nada. Claro que não. Pare de sorrir. Não posso. Hannah revirou os olhos, mas sentiu algo quente se espalhando pelo seu peito, algo que se parecia muito com esperança. E agora, o que acontece? Perguntou ela. Aconteça o que você quiser. Essa não é uma resposta. É a única opção que tenho porque não vou pressioná-la. Não vou pedir que volte para Aspen se não quiser. Não vou pedir que faça parte do meu mundo se não estiver pronta. E se eu nunca estiver pronto? Então eu irei para o seu mundo. Hannah piscou. O quê? Tenho uma empresa de tecnologia. Posso trabalhar de qualquer lugar. Se você quiser ficar em Denver, eu fico em Denver. Se você quiser ir para outro lugar, eu vou para outro lugar. O que importa não é onde, mas com quem. Você está falando sério? Muito sério. Você estaria disposto a deixar Aspen, sua vida, sua rotina por mim? Sim. Mas por quê? Ryan aproximou-se lentamente como se pedisse permissão a cada passo. Porque passei a vida inteira rodeado de pessoas e me sentindo sozinho, e em uma semana com você me senti mais acompanhado do que em 32 anos, porque você me chamou de Hicker, bateu a cabeça na mesa e recomendou um remédio para me ajudar a dormir, porque você é a pessoa mais autêntica que já conheci e eu não quero perder isso, eu não quero te perder. Hannah sentiu os olhos arderem. Isso parece um discurso ensaiado. Eu treinei no carro, 3 horas de treino. 3 horas? A estrada estava ruim, muito tempo para pensar. Ela riu, uma risada úmida e emocionada. Você é impossível. Mas você gosta de mim assim? Infelizmente sim. Ryan estendeu a mão. Então me dê uma chance de fazer as coisas direito, sem pressa, sem expectativas, só nós dois resolvendo isso juntos. Hannah olhou para a mão dele, para os olhos azuis, para o homem que dirigira em meio à tempestade porque não conseguia deixá-la ir. Ela colocou a mão na dele. Está bem, disse ela, só uma chance. Ryan sorriu, e desta vez Hannah retribuiu o sorriso. 6 meses depois, o Alpine Lodge Hotel estava decorado para o evento de encerramento da temporada de inverno. Hannah estava no centro do salão de baile, usando um vestido azul que Ryan insistira em comprar, rodeada por pessoas que 6 meses antes nem sequer sabiam da sua existência. Muita coisa tinha mudado, ela não era mais estagiária, tinha voltado para a faculdade, concluído o curso de hotelaria e estava abrindo sua própria pousada em uma pequena cidade do Colorado. Ryan se ofereceu para financiá-la, ela recusou, e depois de 3 horas de uma financiá-la. Discussão. Chegaram a um acordo. Ele investiria como sócio silencioso e ela reembolsaria cada centavo. Eles ainda discutiam sobre dinheiro,
mas agora discutiam juntos, como um casal. Um casal de verdade, público, oficial. A história deles tinha saído na imprensa. Bilionário encontra o verdadeiro amor com ex-garçonete. Era a manchete mais repetida. Hannah odiou isso a princípio. Mais tarde aprendeu a ignorar. O que importava era o que eles tinham, não o que os outros diziam. Você tá falando sozinho de novo. Hannah saltou. Ryan estava atrás dela, sorrindo. Não estava, disse ela. Seus lábios estavam se movendo. Eu estava cantando mentalmente com os lábios. Isso não faz sentido. Sim, funciona. É uma técnica avançada. Você não a conhece. Ele riu e passou o braço em volta da cintura dela. Você está nervoso? Por que eu ficaria nervoso? Você está em um salão de baile cheio de gente rica que costumava te ignorar. Não estou nervoso. Estou estrategicamente ansioso. O que isso significa? Significa que estou nervoso, mas por um bom motivo. Ryan beijou a testa dela. Você está linda e pertence a este lugar tanto quanto qualquer outra pessoa neste salão de baile. Você só está dizendo isso porque me ama. Digo isso porque é verdade. Hannah olhou em volta para o salão de baile reluzente, para as pessoas elegantes, para a senhora Martinez, que agora a cumprimentava com um sorriso genuíno, para Melissa, que viera como convidada especial e estava flertando descaradamente com um investidor no bar. Muita coisa havia mudado, mas algumas coisas permaneceram. Ei, disse Ryan, virando-a para que ficasse de frente para ele. Preciso te perguntar uma coisa. Agora? Agora. Hannah franziu a testa. Você está agindo de forma estranha. Por que quando os olhos o entêm líbidos? Eu não estou agindo de forma estranha. Você é que está suando. Está quente aqui dentro. Estamos no Colorado em dezembro, com neve lá fora. Ryan respirou fundo. Ok, estou um pouco nervoso. Por quê? Ele não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se no meio do salão de baile, diante de todas aquelas pessoas. Hannah perdeu a capacidade de respirar. O que você está fazendo? Ela sussurrou. Qual é a aparência disso? Parece que você está ajoelhado. Observação correta. No meio de um salão de baile lotado de gente. Também está correto. Ryan, as pessoas estão observando. Deixe-os assistir. Todo o salão de baile ficou em silêncio. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para o casal no centro do salão. Ryan tirou uma pequena caixa do bolso. Ryan, disse Hannah, com a voz trêmula. Hannah Brooks, ele começou. Você é a pessoa mais desastrada, falante, estranha e absolutamente maravilhosa que eu já conheci. Você me chamou de hiker. Você bateu a cabeça na mesa. Você recomendou um vazamento como terapia para insônia. E de alguma forma, em meio a tudo isso, você me fez sentir que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Os olhos de Hannah estavam marejados. Você está corando? Perguntou Ryan. Não, são alergias. Alergia a quê? A pedidos de casamento em locais públicos. Ele riu, ela riu e chorou ao mesmo tempo. Hannah Brooks, continuou Ryan. Você quer casar comigo? Silêncio. Todo o salão de baile prendeu a respiração. Hannah olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para o anel na caixa, para o futuro que lhe era oferecido. Ela começou, parou. Preciso falar comigo mesma primeiro, disse ela. Ryan piscou. Agora. Sabe, eu processo as coisas importantes dessa maneira, na frente de 200 pessoas. Eu trabalho melhor sob pressão. Ela virou-se ligeiramente e murmurou para si mesma. Ok, Hannah, um bilionário tá te pedindo em casamento no mesmo hotel onde você derramou champanhe naquela bruxa na frente de todo mundo que te ignorou. Isso é real, isso tá acontecendo. O que você vai dizer? Obviamente sim. Por que você está hesitando? Você. Não está hesitando. Você está processando. É diferente, ele está esperando. Todo mundo está esperando. Só diga. Ela se virou. Sim, disse ela. Ryan sorriu. Sim. Mas com uma condição. O que? Você nunca mais duvidará de mim. Nunca mais. E você me deixou pagar metade do casamento. Negociaremos mais tarde. Ryan. Hannah. Ela revirou os olhos. Ok, sim,
Completamente. Totalmente. Absolutamente. Sim. Ryan colocou o anel no dedo dela. O salão de baile irrompeu em aplausos, mas Hannah mal os ouviu porque Ryan estava de pé, segurando seu rosto com as duas mãos, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu te amo, disse ele. Eu também te amo, ela respondeu, mesmo você sendo impossível. Principalmente porque você é impossível. Isso também. E quando ele a beijou, ali mesmo no centro do salão de baile, rodeada por aplausos e com a neve caindo lá fora, Hannah Brooks finalmente entendeu. Ela não era mais invisível. Nunca mais seria, porque havia encontrado alguém que realmente havia, e isso valia mais do que todos os bilhões do mundo. O que você achou da história de Hannah e Ryan? Você acha que Hannah deveria ter perdoado Ryan tão rápido? Deixe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!